Olá você, tudo bem? Prontos para mais uma aula de desenho? A gente vai trabalhar uma paisagem. Perdão, tô riscando errado aqui. A gente vai, trabalhar uma parte menor da folha para ser a faixa de terra, tá? Aqui é a linha do horizonte. Para a gente fazer uma linha do horizonte de maneira bem balanceada, não ficar um lado mais alto nem outro mais baixo, a gente, mede com lápis, tá? Para saber se está certinho. Estando certo, a gente vai e afirma ali a cor do grafite. Feito isso, aqui está a parte baixa e a parte alta da paisagem, não é? A gente vai fazer uma ilha aqui, nessa parte aqui. Então a gente trabalha um triângulo. A gente vê parte da ilha aqui, tá bom? Então a gente já pode apagar essa linha aqui. Aqui é o mar, vegetação e céu. A gente já começa a trabalhar a parte alta da paisagem, não é, que é o céu. A gente vai colocar algumas nuvens aqui. Sempre que eu faço as nuvens, a parte mais escura, eu uso esse tipo de efeito aqui, para fazer a parte mais escura, as partes mais escuras das nuvens. Feito isso, a gente vai esfumar aqui, a gente vai esfumar esse efeito que vai ficar umas áreas mais escuras aqui nas nuvens, E aí a gente pode apagar onde a gente quer iluminar um pouco mais e volta a trabalhar as nuvens. Essa parte mais escura aqui, é a parte que está por trás de cada bloco, não é, de nuvem. Se eu quero fazer uma faixa de céu lá atrás, não é, com as nuvens na frente, eu posso fazer esse efeito com o lápis deitado. Em seguida eu esfumo e volto a trabalhar, não é, as nuvens aqui à frente, Isso vai me dar um efeito lá atrás do céu lá atrás, tá? Vai me dar a sensação de que vejo o céu lá atrás e as nuvens estão na frente. E eu volto a trabalhar as nuvens, E sempre que eu quero mostrar um pouco do céu, eu escureço um pouco e volto a trabalhar as nuvens. E assim a gente vai seguindo em frente. Logo você começa a compreender o que foi feito aqui, quando a gente fecha as nuvens, E aí você tem a compreensão melhor daquilo que eu disse aqui nesse efeito, não é? Escureço sempre que quero mostrar as áreas mais sombreadas também das nuvens. Tudo isso aqui é faixa de céu, tá? Então a gente trabalha céu e nuvens. Vamos continuando trabalhando as nuvens. E a gente já pode novamente esfumar todo o trabalho que foi feito aqui, ganhando assim suavidade na colocação do grafite. Novamente deito o lápis e vou fazer áreas mais escuras aqui, abaixo aqui dessa nuvem que está mais em evidência aqui embaixo, tá? Coloco, esfumo e aqui também. Vou esfumar. A gente vai trabalhar essa ilha, a gente vê parte da ilha aqui, tá bom?
Então a gente vai trabalhar essa ilha colocando alguns coqueiros aqui ao fundo, tá? Coqueiro que aparece aqui por trás, ele vai aparecer sem muito detalhe, porque está lá por trás, tá? A gente vai colocar mais detalhe na vegetação que estiver aqui mais à frente. Então a gente vai colocar a silhueta bem marcante do coqueiro, mas sem querer colocar muito detalhe nesse objeto que a gente tá colocando aqui, ou seja, o coqueiro, tá? Esfuma. Esfuma. O importante nesse desenho é contrastar bem, ó, as áreas mais escuras. E onde estão as áreas mais escuras? Ó, aqui abaixo do coqueiro, as folhas que estiverem à frente, as folhas que estiverem aqui por cima do coqueiro, perdão, elas vão fazer com que essa área aqui do meio, que é onde saem as folhas, não é? Fique mais escura, entendeu? E o efeito que eu uso, ó, são pequenas linhas, não é? Que vão diminuindo à medida em que chegam na ponta de cada folha. E feito isso, a gente não pode deixar de esfumar, tá bom? Aqui é a vegetação da ilha. Essa área que a gente demarcou aqui é a vegetação da ilha. Agora a gente já faz aqui a faixa de terra à frente da ilha, tá? E aqui a gente já limita, não é? Coloca o limite aqui das águas do mar. A gente vai colocar umas pedras aqui, não é? E você note que eu estou fazendo pedras bem pequenas, porque essas pedras elas vão se mostrar maiores à medida em que estiverem mais próximas, não é, da gente. Então, lá atrás, essas pedras devem ter um tamanho bem pequeno. E nunca esquecendo, gente, de colocar a sombra abaixo de cada objeto. Para tanto, você tem que quando começa a fazer o desenho, você já tem que ter uma noção da onde que viaja a luz. Ah, da onde que viaja a luz, professor? Da onde? Da onde você determinar que a luz venha. Se você determinar que a luz venha desse lado, a sombra sempre vai descair no mesmo sentido. Se você determinar que a luz viaje para esse lado, a luz sempre vai viajar nesse sentido. Você não pode esquecer disso, porque se você esquecer disso, você mesmo vai estar matando o seu trabalho. Então a luz aqui, no caso, ela vai viajar, ela está viajando desse lado para cá, tá bom? Mais uma outra pedra, e à medida em que eu vou me aproximando, as pedras, vai aumentando de tamanho. Posso até fazer uma outra menorzinha, porque as pedras elas variam realmente de tamanho uma da outra. Mas de uma maneira geral, as pedras daqui da frente elas têm que se mostrarem maiores do que as lá de trás. Para adiantar o trabalho, eu vou deixar a sombra para depois, tá bom? Então a gente vai só fazendo as pedras aqui de forma linear, sem as sombras. Isso para adiantar, e depois a gente vai acrescentar as sombras. Depois a gente acrescenta. A gente vai colocar um pequeno barquinho aqui, ó. A gente já volta a trabalhar ele também, só para marcar aqui o lugar dele. E a gente volta a trabalhar ele e também trabalhar as sombras nele, né? A luz e sombra nele. Sempre que for preciso, a gente pode apagar um pouquinho certas áreas, não é? E vai ali trabalhando, acrescentando mais detalhes ao nosso trabalho. Notem que aqui ao centro tem sempre que ficar mais escuro.
esfumar. Nem que depois a gente seja preciso acrescer mais detalhes nesse detalhe do desenho, não é? Mas a gente tem que esfumar. Não pode temer em esfumar, não. A gente vai trabalhar a vegetação mais baixa aqui, ó, com pequenos C, ó. É tipo um C, esse efeito aqui, um C de virado de cabeça para baixo, não é? E é isso que vai nos dar esse efeito dessa vegetação mais rasteira aqui. E à medida em que a gente vai chegando para frente, esse efeito ele vai aumentando de tamanho. Para que as pedras não sumam, a gente tem que fazer um contraste, não é? Entre uma pedra e outra, e sobre a vegetação aqui, ó. O contraste que eu digo é escurecendo um pouco, tá? E aqui, ó, na faixa do mar, entre o mar e a areia, não é? Entre o mar e a areia, isso mesmo. A gente vai também criar um contraste aqui, ó. Feito isso, esfuma. Trabalhando sempre esfumando. Com isso a gente vai alcançar os efeitos necessários para demonstrar, não é? Todo o desenho que a gente está fazendo. A gente vai aumentando esses efeitos à medida em que vai se aproximando da gente, tá bom? Se eu quiser colocar uma pedra aqui, é só eu escurecer, ó, a área de sombra e iluminação. Vou colocar um outro coqueiro aqui. Faço o tronco e apago aqui o que estiver atrapalhando e faço as folhas do coqueiro, não é? Vou fazer esse efeito aqui, daqui a pouquinho vou esfumar. A gente vai fazer um casebre aqui, tá bom? Notem vocês que, ó, eu obedeço essas linhas aqui para fazer esse casebre, tá? Com isso eu tenho a perspectiva correta aqui no trabalho. Continuo preenchendo aqui essa vegetação agora com efeitos maiores, ou o mesmo efeito, mas só que maior, não é? Está mais próximo. Então, aí ó, a gente pode também colocar umas bananeiras aqui atrás, tá? Já a gente acerta, a gente vai fazer só o grosso do desenho. Vamos dar uma esfumada, suavizar o trabalho e a gente volta a trabalhar. Vamos preencher aqui o coqueiro com folhas, né? Com as folhas do coqueiro. Esfumar. A gente escurece bem aqui o centro do coqueiro aqui, ó, o centro das folhagens do coqueiro. Como já havia dito, essa área aqui deve estar mais escura, porque é onde saem as folhas, não é? É bem mais fechado, então é bem mais sombreado.
A gente vai pegar aqui entre as folhas das bananeiras que nós fizemos, ó, e vamos escurecer bem aqui, ó, próximo ao telhado. Vamos criar áreas mais escuras, tá? E detalhar também, não é? As folhas. Com o lápis mais claro que você tiver, você já vai fazer aqui os efeitos do telhado, tá? É um telhado de palha, então tem que ser com o lápis mais clarinho que você tiver. Aí depois você pega um lápis um pouco mais escuro, vai criando contrastes com esses efeitos que nós fizemos aqui com o lápis claro, tá? Ó, mesmo efeito. Depois o lápis um pouco mais escuro, vai escurecendo aos poucos. Janelinha aqui, ó, a gente já vai trabalhar com esse lápis mais escuro também, vai escurecer uma faixa aqui, ó, demonstrando a sombra lá dentro. E a gente continua com o mesmo efeito dessas texturas aqui e vai escurecendo os pontos que estão mais por trás de cada detalhe com um lápis mais preto, criando assim contrastes, então, para que o desenho fique um pouco mais volumoso e realista. A sombra bem projetada aqui na frente da casa, como também aqui na fachada. A gente não pode esquecer de ir sombreando, né? Onde tem um volume maior, mais alto, em que a luz esbarre, vai fazer uma sombra projetada na superfície a seguir. Essa diferença aqui de faixa de areia e mar só vai aparecer se a gente contrastar bem, colocando os pontos mais escuros nos locais certos, não é? E nos locais de menos sombra, de menos intensidade de sombra, a gente trabalha com um lápis mais clarinho, mas sempre esfumando. Esse esfumado vai levar o grafite de um lado para o outro e vai preencher assim todo o trabalho. Aqui o barco, aqui, ó. Ou a sombra, ó. E agora a gente esfuma e volta a trabalhar com o lápis. Se você não tiver paciência para executar o seu desenho, se você não tiver paciência, eu te garanto, e com tristeza na alma, mas te garanto que tu não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ter paciência, tá? Se você tiver paciência, você conquista tudo. Mas se lhe faltar a paciência, com certeza você não vai chegar em lugar algum. A gente está trabalhando aqui dentro do barco. Dentro do barco. Entre uma pedra e outra, ó, vai sempre ter uma intensidade maior de sombra, não é? Então a gente trabalha isso. Uma parte mais rasteira aqui, ó, na frente
da cabana lá, a gente vai preencher e vai esfumar. Essa pedra maior que a gente vê aqui, ó, ela só vai aparecer se a gente trabalhar bem. A forma já tá pronta, né? Se a gente trabalhar bem a sombra dela projetada aqui na areia, rapidamente ela aparece. E tem aquela sombra também, não é? Que está no corpo da pedra, aqui na frente, ó. Feito isso, a gente esfuma e volta a trabalhar. Se eu já te pedir, gente, eu vou pedir de novo. Dá o seu joinha aí no vídeo, tá bom? E compartilha se possível. O lápis mais escuro para a gente contrastar um pouco mais. Logo abaixo do volume aqui das pedras, ó, fazendo uma sombra mais forte. Com o lápis mais claro que tenho, que é o H2, eu cubro toda a parte baixa aqui da paisagem, a parte plana, e esfumo. Algumas areazinhas mais escuras, ó, pequenos pontos, é o HB número 2, esse é o lápis HB número 2. É um pouquinho mais escuro do que o H número 2, né? E a gente vai fazer uns pontos de contraste no chão aqui e logo em seguida a gente esfuma para retirar o excesso de grafite. Eu vou jogar uma textura aqui, ó, na lateral aqui do barco e vou reforçar algumas áreas mais escurecidas. Vamos escurecer o barco um pouquinho por dentro. Com o lápis mais escuro que você tiver, pode ser o 6B, você vai fazer os lances mais contrastados aqui dentro. Isso vai criar uma profundidade lá no fundo do barco. A gente vai criar efeitos aqui na água. E o efeito que você está vendo fazer é esse, ó, tipo uns círculos achatados, né? Não sei se essa é a melhor definição, mas são círculos achatados que eu vou fazendo, ó, termino um, emendo no outro, e à medida em que vai se aproximando aqui da margem, a gente vai aumentando, ou seja, da margem não, mas para a gente, vai aumentando aqui para a gente, vai chegando mais perto da gente, a gente vai aumentando essas formas, ó, ovaladas, não é? A gente vai aumentando elas de tamanho, tá? São truques e segredos que a gente adquirindo nos dão novos recursos, não é? Para representar certas coisas no nosso desenho. E depois que eu faço isso, eu não posso deixar de esfumar, porque esse esfumado aqui vai fazer o desenho ficar menos nítido, não é? Tem que ficar mesmo, como é que eu vou dizer, desfocado. Essa é a palavra, tá? E a gente desfoca, tá bom? Não é para dizer foca não, gente, é para desfocar, tá bom? Então, terminamos assim mais uma aula de desenho com o tema de paisagem, não é? Paisagem marinha. O demais é contrastar bem, ó, já que o mar termina aqui, tem que ter um contraste aqui entre o mar e a areia, que é para diferenciar uma coisa de outra. Eu sei que esse mar não está para peixe, ou melhor dizendo, não está muito bom, não é? Mas
foi uma forma rápida de representar para que você entenda um pouquinho mais de desenho, né? Outra hora a gente faz um mar mais realista e coloca isso em vídeo para que você tenha mais recurso, um entendimento melhor. Ok, gente? Abraços e até a próxima.